O que tem te impedido de viver o seu grande sonho? Bom dia, pessoal, estamos na live de planejamento financeiro hoje e o tema da live é decisão. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já entendeu qual é a decisão que você precisa tomar para mudar de vez a tua história, para mudar de vez a sua vida? Eu converso com muitas pessoas e percebo que elas têm sonhos. Todos nós temos sonhos, uns maiores, outros menores, mas o que tem nos impedido de realmente viver o sonho que nós temos? Esse mês eu tenho vivido finais de semana com eventos e eu participei de um evento chamado Transformatória Summit. É o segundo ano que eu participo e é realmente extraordinário, é transformador. Se você não conhece, nunca participou, aproveite para participar o ano que vem. Os ingressos já estão disponíveis e eu não tô ganhando nada para fazer propaganda, mas como é algo que realmente faz uma mudança na minha vida, eu acredito que aquilo que nos faz bem, que nos transforma, precisa ser transmitido para outras pessoas. Então eu convido você para estar lá também, participando e permitindo que a sua vida seja transformada. Mas nesses momentos que eu tenho vivido, tanto nesses eventos quanto no dia a dia atendendo pessoas, eu percebo que o que nos falta é justamente decidir. Por que decidir? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tomou uma decisão. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo algo em prol daquilo que a gente sonha. Mas eu preciso te contar que o nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro é muito preguiçoso. E ele tem a tendência de sempre buscar o caminho mais rápido para resolver um problema ou o caminho mais rápido para realizar uma ação. E isso às vezes é bom porque ele poupa energia e nos permite gastar energia com o que realmente importa. Só que ele não entende muito bem, em alguns momentos, o que realmente importa. Porque nós criamos vícios, digamos assim. Nós criamos caminhos para que ele caminhe, que se tornam rotinas. E essas rotinas tendem a ser repetidas. E são elas que muitas vezes nos afastam dos nossos sonhos. Por quê? Porque o nosso cérebro, como eu falei, quando ele cria esses caminhos, torna muito mais fácil para ele continuar andando nessa mesma rotina, nesse mesmo caminho. Porque é o que ele está acostumado. Só que para que a gente consiga realizar nossos sonhos, a gente não pode se permitir viver sempre nessa mesma rotina, nessas mesmas sinapses, que a gente chama, nesses mesmos caminhos que o cérebro faz. Porque o que vai nos permitir viver algo diferente é justamente agir de forma diferente. E como que a gente faz para mudar isso, para mudar essa situação, esse caminho? E a palavra que define isso é decisão. Quando você tem um grande sonho, você precisa primeiro reconhecer esse sonho. Qual é o seu grande sonho? O que você realmente gostaria de realizar na sua vida que você ainda não realizou? Depois que você decide você entende qual é o seu grande sonho, você precisa decidir agir em prol desse sonho. Então vamos usar o exemplo de faculdade. Eu tenho sonho de ser médico. Se eu quero ser uma médica reconhecida, o que eu preciso fazer para me tornar essa médica? Eu preciso estudar, preciso fazer uma faculdade, eu preciso talvez pagar um cursinho para conseguir passar no vestibular. Talvez eu precise gastar quantas horas eu preciso estudar para passar numa federal, por exemplo. Sabe, a gente precisa mapear o que a gente precisa fazer e depois de mapear, começar a agir em prol disso. Por quê? Se você não decide realmente fazer aquilo, se você não começa a criar novas rotinas para o teu cérebro, você não vai conseguir realizar o teu sonho. Muitas vezes as pessoas acham que o sonho, ele depende muito de sorte. Na nossa vida, realmente algumas coisas dependem de duas coisas, o esforço e a sorte. Até no livro Psicologia Financeira, que eu indiquei esses tempos atrás para vocês, fala muito disso. Que o sucesso, ele depende de esforço, mas ele também depende de sorte. Mas aqui eu coloco sorte não como uma sorte, algo do acaso, do que acontece. Eu entendo isso como propósito de Deus. Então, quando você entende qual que é o propósito de Deus na sua vida, quando você busca estar com a sua vida alinhada àquilo que Deus quer que você realize, aquilo que Deus quer realizar através da sua vida, e você se esforça em prol de realizar esse sonho teu, de realizar esse propósito que Deus tem na sua vida, aí as coisas acontecem. Não basta só existir um propósito e vamos dizer que seja
usar a palavra sorte, né? Não basta apenas ter essa sorte de que as coisas se encaminhem para esse sentido se você não está se esforçando. Do mesmo jeito, não adianta se esforçar em algo que não é propósito de Deus na sua vida, porque aí ele não vai se realizar. Entende como as duas coisas precisam estar alinhadas? E para que essas duas coisas estejam alinhadas, você precisa necessariamente entender qual que é o caminho para se chegar nesse objetivo. Então você precisa realmente mapear isso para que você alcance. Muitas pessoas esperam que as coisas aconteçam assim, tipo, uma hora vai acontecer. Vou ir vivendo, vou levando como dá e uma hora acontece. Só que não é assim. A gente precisa focar e colocar os nossos esforços naquilo. Eu falo e repito, eu conheço muitas pessoas que são muitas vezes empreendedores e eles têm 500 projetos, mas eles não conseguem focar. Eles querem realizar tudo ao mesmo tempo e não conseguem se dedicar. E isso é um problema. Então você, independente do seu sonho ser do lado empreendedor, um projeto, ou se o seu sonho é comprar sua casa própria, ou se o seu sonho é viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para a Disney, você precisa criar um plano de ação. Você precisa mapear quais são os passos que você precisa fazer para que isso se realize. E às vezes esse mapeamento é muito mais difícil. Por exemplo, digamos que vou usar um sonho de um cliente meu. Ele quer abrir uma loja de jogos de mesa, tá? Nada de bet, essas coisas, por favor. É uma loja de jogos de mesa. E quais são os passos que ele precisa criar? Qual que é o mapeamento que ele precisaria fazer para alcançar esse objetivo? Bom, ele precisa entender qual que é o público dele. Entendendo o público dele, entender qual o local seria mais adequado, quais os jogos são mais interessantes para esse público, quanto criar essa estrutura custaria, fazer o mapeamento de todas essas questões. Dentro disso, eu já sei tudo que eu preciso ter de estrutura, de valor, e isso não cabe na minha realidade. Ok, mas você já sabe quanto precisa. Agora você vai para a parte, o que você precisa fazer para alcançar isso? Eu preciso fazer hora extra para ter mais dinheiro. Eu preciso estudar parte de gerenciamento, parte mais voltada para vendas. Eu preciso estudar tudo aquilo que está envolvido naquilo, para que quando for administrar esse negócio, tudo funcione como eu espero. Ou eu tenho outras pessoas que vão trabalhar comigo. Eu preciso aprender a gerenciar essas pessoas, ou vai ter alguém para gerenciar? O que eu preciso fazer de forma ativa agora para conseguir alcançar esse sonho no futuro? Muitas vezes as pessoas sonham e, como parece ser algo tão distante, elas não se esforçam para realizar porque está longe, é algo muito difícil. Por exemplo, vamos usar o exemplo da Disney. Para algumas pessoas, ir para a Disney é algo muito fora da realidade, porque é algo que custa muito. E para a realidade de muita gente, não cabe no orçamento. Mas o que eu preciso fazer, se esse realmente é o meu sonho, hoje, para que no futuro eu possa realizar? E isso não significa que você vai sonhar, você vai mapear e vai acontecer amanhã. Mas você precisa ir trabalhando para que isso algum dia aconteça. E às vezes, o que é mais incrível, que quando você dedica o seu esforço a realizar o seu sonho, aquele sonho que parecia que não ia acontecer tão cedo, acaba acontecendo mais cedo do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente não imagina as coisas que podem acontecer quando a gente começa a tomar decisões na direção daquilo que a gente tem de objetivo. Então, muitas vezes acontece da pessoa, por exemplo, ter o sonho de comprar uma casa, ela começa a se esforçar, compra a casa e ela acha que ela vai passar a vida inteira trabalhando e não vai conseguir terminar de pagar a casa. E na verdade, ela fez o financiamento, digamos assim, e parece algo assim que nunca vai acontecer, que nunca vai acabar. Aí de repente acontece uma situação e ela consegue ir antecipando o valor pagamento dessa casa e logo ela tá com a casa quitada, ela já pode vender e comprar uma maior e as coisas vão acontecendo numa velocidade que a gente não imagina. Mas por que isso aconteceu? Porque nós tomamos uma decisão em relação a isso. E quando você realmente decide, e foi uma das coisas que foi muito focada no transformatório, é que quando você realmente decide, nada faz você voltar atrás. Não importa a circunstância que você venha enfrentar no decorrer do caminho, você já decidiu, então você não vai ficar olhando para trás e pensando no plano B. Tipo, e se não der certo, eu faço tal coisa. O que eu tenho percebido nessa caminhada como empreendedora é que o que nos impede de alcançar os nossos sonhos, muitas vezes,
objetivos, nossas metas, é justamente achar que se der errado eu posso fazer tal coisa, ou ter uma válvula, não diria uma válvula de escape, mas algo que está te mantendo durante esse processo. Por quê? Quando a gente sabe que a gente pode correr para algo, seja a questão financeira, seja uma pessoa que a gente pode contar e tal, a gente não se esforça tanto quanto a gente deveria se esforçar para fazer aquilo dar certo. Então focar nessas energias como se tudo dependesse disso. Você não tem outra alternativa. Ainda que você tenha, você vai focar e vai pensar, eu não tenho outra alternativa a não ser fazer isso aqui dar certo. E aí a gente vai focar todas as nossas energias e buscar todas as alternativas possíveis para fazer isso dar certo. Quando você pensa, por exemplo, né, na questão desse meu cliente, ex-cliente, que agora ele já terminou o pacote dele, sessões, ele não está ativamente comigo, mas ele continua sendo meu cliente, digamos assim, porque a gente se apega, né? Mas qual que é uma das sugestões que eu dei? Bom, você não sabe como funciona o negócio. Que tal você fazer um trabalho, final de semana, de voluntário nesse local, para você entender como funciona? É uma área que não tem tanto, né? Então você acaba não tendo tantas informações. Porque, por exemplo, de cabeleireiro você encontra muita informação. Tem curso no Sebrae, tem diversos lugares. Tem mentores que ajudam, né, nessa área, que te dão a informação da vida inteira deles numa mentoria. Manicure, mesma coisa. Então, assim, quais são os conteúdos, os conhecimentos que eu preciso adquirir para que o meu sonho se realize? Muitas vezes a gente pensa muito na questão técnica, objetiva daquela área, como eu sempre uso a questão do planejamento. O planejamento. Qual que é a questão técnica que eu precisava aprender? Como administrar, como gerenciar e fazer o planejamento financeiro do terceiro. Só que quando você começa um trabalho na área de empreendedorismo, por exemplo, não é só a parte técnica que você precisa dominar, você precisa dominar outras áreas, por exemplo, a comunicação, que é muito importante, vendas. Se eu te falar que você vende, ainda que a tua área não esteja ligada diretamente a vendas, você acreditaria? Todos nós somos vendedores e para isso a gente precisa estar preparado para vender bem, seja a nossa imagem, seja o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso produto, até mesmo o professor. Se um professor ele não tem esse potencial de venda, ele vai ter dificuldade de fazer com que os pais dos alunos confiem nele, no caso de um colégio particular, por exemplo, que depende muito mais dos pais aprovarem aquele professor do que os próprios alunos. Ele vai ter dificuldade nessa venda, em transmitir essa confiança para os pais, se ele não souber vender bem a sua imagem, o seu trabalho. Então, independente da área, por mais que pareça que você não está vendendo nada, na tua empresa, por exemplo, na empresa que você trabalha, se você é CLT, você precisa aprender a se vender para o seu chefe. Você precisa mostrar que você tem esse potencial de crescimento para o seu chefe, para as pessoas que estão ali, ou para o seu cliente, para que ele veja o seu trabalho como o melhor trabalho ali naquele local. E dessa forma você tem crescimento. Quando nós não somos bons vendedores, a nossa vida ela tende a estagnar, seja no CLT, seja no empreendedorismo. Então, qual que é o objetivo dessa live hoje? É te mostrar que o importante é você decidir. Muitas vezes eu percebo que as pessoas, quando entram no planejamento financeiro, elas entram olhando para o resultado. Elas querem um resultado. E não só no planejamento financeiro, mas em outras áreas, por exemplo, investimentos. Às vezes a pessoa entra para fazer um curso de investimento ou uma mentoria de investimento, focando no retorno, no lucro que ela vai ter. Qual que é o resultado que ela vai ter com aquilo. Mas ela não pensa no esforço que ela precisa dedicar para que aquilo aconteça. E nada na vida acontece sem esforço. É o que eu falo. Por mais que a gente tenha essa dose de sorte, digamos assim, né, que é a ação de Deus em relação aquilo que nós não somos capazes de fazer, ainda assim a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente não faz a nossa parte, é como se a gente estivesse caminhando com uma perna só. Você pode até chegar, mas você vai demorar mais e vai ter um esforço muito maior. Então, tenha em mente que para tudo que você vai fazer, você precisa adquirir não apenas o seu conhecimento técnico, por exemplo, um concurso. Eu sou muito boa em português, matemática, geografia, história, Aí eu passo no concurso. Só que eu não consigo
lidar com as circunstâncias. Eu não tenho inteligência emocional, por exemplo, para lidar com o trabalho em si. Então, muitas vezes, aquele sonho que você tinha, que você alcançou, que você acha que você alcançou, porque você conseguiu passar na prova, acaba se tornando uma frustração, porque quando você vai trabalhar naquela área que você estudou tanto para conseguir entrar, você não fica feliz, você se frustra, você percebe que falta conhecimento, falta algumas habilidades que você precisaria ter, né, para se sentir realmente satisfeito naquele local. Então, tudo que nós fazemos na vida, ele depende de uma decisão. Como eu comentei, o cérebro, ele tem a tendência de procurar o caminho mais fácil. Então, quando você está vivendo a sua vida no dia a dia, ele já está acostumado. Você vai acordar, você nem pensa que você vai acordar, vai arrumar a cama, você vai escovar os dentes. Isso se torna algo muito comum, muito automático. Daí você toma um café. Pessoas que, até para colocar o pé pro lado da cama pro lado de fora, é sempre o mesmo pé. Se ela mudar de lado da cama, ela fica até meio confusa, que ela não sabe como levantar. Entende? Porque o nosso cérebro cria essas rotinas. E quando eu sei que a minha vida ela tá estagnada, justamente quando ela tá nesses momentos tão automáticos. A gente precisa sempre estar desafiando o nosso cérebro. Para que exista crescimento e mudança na nossa vida, a gente precisa fazer coisas que nos desafiem, que desafiem o nosso cérebro a fazer uma rota diferente de sinapses, que são essas comunicações que existem entre as células do cérebro, que são os neurônios. Então, como que eu sei que eu vou ter uma mudança na minha vida que seja realmente, em qualquer área, mas que seja relevante? Quando eu estou desconfortável com algo. Por isso que quando às vezes as pessoas falam sobre zona de conforto, fica uma coisa meio assim, né? As pessoas não entendem. Não é que a zona de conforto é algo confortável, que a pessoa não precisa, não sente necessidade de mudança. É que o nosso cérebro está acostumado realmente com aquelas coisas que ele faz. E se você não tomar uma decisão de mudar isso, por mais desconfortável que seja de alguma forma para você não vai mudar. Então, pessoas que, eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que muitas vezes reclamam do serviço, aí sai daquele serviço para outro, aí você pensa assim, agora a pessoa vai ficar feliz. Aí não fica, porque repete os mesmos padrões. Isso acontece porque o problema pode até estar fora, mas também está dentro, entende? Porque a gente está sempre repetindo. Eu já vivi isso na minha vida, de estar em um lugar que eu não estava confortável, eu mudar e parecer que estava se repetindo tudo igual, porque eu não percebia que eu estava repetindo os mesmos padrões. E a partir do momento que você reconhece e começa a alterar esses padrões, as coisas começam a ser diferentes. E a gente precisa ter isso sempre claro na nossa mente, porque o cérebro ele não vai simplesmente um dia dizer assim, Jéssica, hoje eu vou fazer tudo diferente. Não, a gente precisa ir criando novas ações em prol de ter essa transformação. Então, para mim alcançar um nível maior intelectualmente, digamos assim, eu preciso de um esforço. Eu não vou me tornar, vamos a cientista, né? A cientista ganhadora do prêmio Nobel, se eu simplesmente viver a minha vida fazendo a mesma rotina de sempre, entende? Eu posso ser pesquisadora e posso estar ali, se eu estiver sempre fazendo a mesma coisa, não vai acontecer nada de diferente ao ponto de eu ter a possibilidade de me descobrir algo novo e ganhar um prêmio Nobel. Preciso ir para pesquisas novas, entender coisas diferentes, porque às vezes as pessoas, elas estão muito acostumadas a aquela coisa do eu faço o meu melhor, eu me esforço e é o suficiente, porque eu me dedico muito. Não, a questão muitas vezes não é o quanto de esforço você está colocando naquela atividade, é o fato de você estar fazendo a mesma atividade sempre, né? O nosso, até quem vai pra academia, que não é o meu caso, eu preciso melhorar nessa questão, mas a pessoa que faz academia, que sempre está carregando a mesma carga, né, de peso, ela tá tendo o mesmo resultado. A partir do momento que ela precisa ganhar um pouco mais de músculo, né? Ela aumenta a carga ou ela aumenta a quantidade, a frequência de movimentos, né? Que tem acho que uma diferença aí. Mas
ela precisa fazer alguma coisa diferente para alcançar um resultado diferente. E muitas vezes a gente acha que como a gente já está se esforçando demais, a gente não precisa fazer nada diferente. E aí é que é o nosso erro. O nosso erro muitas vezes não está na quantidade de esforço que a gente está colocando, mas o esforço que a gente está colocando na coisa errada. Voltando ao exemplo das pessoas que eu conheço que trabalham como empreendedores, tem 500 projetos, mas não focam em nada. Por quê? Elas não alcançam, justamente por isso, porque elas veem, por exemplo, pessoas muito famosas que têm um monte de empresa, um monte de projeto e tal, mas elas não percebem que essas pessoas já têm uma equipe que ela preparou para deixar lá para ir tocando. Aí elas querem dar conta do que é o principal e de todo o resto. Só que ela não tem essa estrutura, porque ela não tem ninguém para deixar para ir tocando por ela. Então não adianta você ter que ter 15 projetos se você não consegue colocar nenhum deles, fazer nenhum deles dar o resultado que você gostaria. Então vale mais a pena você ter um projeto e você se dedicar e você preparar ele de tal, deixar ele tão bem, colocar pessoas tão capacitadas quanto você para tocar esse negócio, para daí você poder ir abrindo outros e fazendo a mesma coisa, né, estruturando cada projeto. E aí, a partir daí sim, você ter muitos projetos que funcionem, do que você ter 500 projetos e não conseguir realizar nenhum, sabe? É isso que eu percebo muito, que as pessoas têm resistência, porque elas olham muito para a quantidade. Quando eu trago para o planejamento financeiro, a mesma coisa na nossa vida, pessoal. Muitas vezes as pessoas acham que a riqueza está na quantidade de coisas que ela tem. Aí você entra na casa da pessoa, tem um acúmulo de coisa, a casa é uma bagunça, não cabe nada no armário, no guarda-roupa, no armário da cozinha, ela não se acha. Porque ela acha que o que demonstra a riqueza dela é a quantidade de coisas que ela tem. E não necessariamente. Então, você focar no que aquilo traz de conforto para você, na qualidade que aquilo tem, mesmo que seja uma peça, vale muito mais do que você tem ter 100, que não faz diferença para você, que você não usa, que tá só tancando o canto. A gente conversa muito sobre isso, quando eu for conversar com clientes, com amigas e tal, e a gente entra nesse assunto das compras. Por isso, por quê? Porque as pessoas, elas não percebem, muitas vezes, esses tipos de padrão e de crenças que a gente coloca na nossa cabeça, de que a quantidade vale mais do que a qualidade. Não, a qualidade ela é mais importante, porque a qualidade vai fazer diferença. Se eu vou numa loja e eu sou atendida por uma funcionária que está se dedicando ali a me atender, que está me tratando bem, que está procurando encontrar exatamente aquilo que eu quero, eu provavelmente vou sair de lá com alguma coisa. Agora, se eu entro numa loja que a pessoa tá me oferecendo 500 mil coisas, não tá nem aí porque eu quero e tá só ali querendo vender mais, a probabilidade é que eu fique ali um tempo, porque ela tá me jogando um monte de coisa pra me pensar, mas eu saio dali sem nada, entende? Porque não é na quantidade que a gente ganha, é na qualidade, seja do nosso serviço, seja do tempo que a gente dedica com as pessoas. Então, não adianta a gente querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente não conseguir fazer nada bem feito, sabe? E a decisão de mudança, ela entra em todas essas áreas, seja na vida pessoal, na vida profissional, na familiar, é a gente entender prioridade, a gente priorizar o que é mais importante. A minha família é mais importante, então eu vou me dedicar à minha família. Beleza, eu tenho um sonho e o meu sonho está envolvido, relacionado à minha família. Eu já mapeei, eu já entendi quais são os pontos que eu preciso dar atenção, só que não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então, quando a gente pensa em plano de ação, por exemplo, no planejamento, existe uma ordem a ser seguida. Não necessariamente a mesma ordem para todas as situações, mas você entendendo o que você precisa fazer, você consegue identificar o que é prioritário. Não adianta eu querer comprar um salão, né, um salão, eu digo assim, um espaço para mim fazer aquele meu negócio acontecer, se eu ainda não tenho conhecimento para gerir, ou se eu ainda não tenho os clientes para atender. Então, tudo é uma questão de o que é prioridade nesse momento. A prioridade é eu dedicar o meu tempo no conhecimento, eu dedicar o meu tempo prospectando pessoas, eu dedicar o meu tempo administrando isso aqui de forma física, qual que é a prioridade neste momento. Na minha família, tô tendo problema no relacionamento com o meu esposo nisso aqui. O que eu preciso fazer de diferente para isso aqui consertar? Porque as coisas não resolvem sozinhas. E a gente, voltando para a questão do cérebro, como o cérebro ele é preguiçoso e ele procura fazer os caminhos que ele já está acostumado, quando
você tem um problema para resolver, a tendência é você só deixar o tempo rolar e não resolver. E aí o problema ele vai crescendo. Então a gente precisa olhar para o problema e entender o que depende de nós fazermos e agirmos. Porque muitas vezes a gente espera que as outras pessoas mudem ou que alguma coisa fantástica aconteça, sem que a gente tome um posicionamento, uma decisão. Eu anotei uma frase que eu achei muito interessante que foi falada nesse evento que eu fui, que é: não reclame daquilo que você permite. E eu te pergunto, o que você tem permitido acontecer na tua vida que você tem reclamado? Você já parou para pensar nisso? Será que você está reclamando de algo que você está permitindo? Será que você está reclamando de alguém que está te tratando mal, mas que você está permitindo? Você ainda não aprendeu a se posicionar em relação a isso? Estabelecer limites não é só uma pessoa ruim. Muitas vezes a gente precisa estabelecer limites. As pessoas estão muito mal acostumadas a fazer o que elas querem na nossa vida, no nosso tempo, com as nossas coisas. E quando a gente se posiciona, a pessoa não fica magoadinha. Mas a gente precisa aprender que viver de forma que agrade a Deus e não só pensar em agradar as pessoas. Porque muitas vezes aquilo que não está acontecendo na nossa vida é por uma permissão que nós estamos dando, sabe? E isso é uma coisa difícil. Hoje em dia é mais fácil para mim, mas já foi muito mais difícil. Porque muitas coisas eu deixei de fazer por medo do que as pessoas iam pensar, por medo do que as pessoas iam falar de mim. E hoje eu já não me importo. Até mesmo a live, por exemplo. Pra mim começar a live, eu precisei sair dessa linha de conforto. Por quê? Porque você colocar a sua cara pra fazer um vídeo, por exemplo, de você falar com as pessoas, mesmo sabendo que muitas pessoas vão te julgar, mesmo olhando alguma coisa em você e você não concordando, por exemplo. Às vezes quando eu tô olhando pra câmera, e depois quando eu vou gravar, quando eu vou editar, eu fico olhando, meu Deus, que cara foi essa, que careta foi essa. Mas é natural, muitas vezes as pessoas que estão assistindo não estão nem percebendo. Mas como eu me conheço, eu me critico. E esses tipos de coisas são coisas que nos impedem de fazer algo que pode ser muito bom pra mim, muito bom para as pessoas que estão participando daquilo, por exemplo, que estão ouvindo. Muitas vezes o conhecimento que eu tive, que eu paguei para chegar onde eu estou como planejadora financeira, é um custo que muitas vezes outras pessoas não teriam condições de pagar para ter o mesmo conhecimento. Então, se eu fico quieta, se eu não faço uma live, um vídeo falando sobre isso, eu estou impedindo que outras pessoas tenham esse conhecimento. Por uma covardinha minha, por uma preguiça. E o meu cérebro vai ficar muito feliz com isso, porque ele está acostumado a ficar. Então, quando eu decidi fazer, que na verdade foi assim, a minha estrategista digital, que hoje nós continuamos amigas, mas ainda não estamos cuidando de interesses diferentes por enquanto. Espero que no futuro a gente volte a conversar. Mas ela chegou pra mim e falou assim, conversar no sentido de trabalhar juntas, né? Ela chegou e falou pra mim, Jéssica, você precisa fazer live, o que você acha? Aí eu, live? Aí eu não tô preparada pra fazer live, não. Eu tenho vergonha de gravar. Eu acho que eu não tenho... Não é que eu não tenho conteúdo, eu só não sei se eu sei passar esse conteúdo, entende? Aí ela falou assim, não, mas você vai conseguir, vai ser bom, vai ser ótimo. Daí eu falei, bom, se ela tá falando, vamos ver. Eu falei, vamos deixar pro mês que vem? Vamos deixar pro mês que vem. Aí eu fui me preparando psicologicamente. Só que se eu fosse acatar o que o meu cérebro tava falando, ele tava dizendo assim, você não precisa disso, você consegue fazer outras coisas. Ai, você vai ter que acordar cedo todo dia pra fazer isso. Ai, é muito cansativo. Ai, acho que você não vai ter conteúdo pra fazer live toda semana, sabe? Então o cérebro começa a jogar um monte de coisa. E é na vida de todo mundo. Então toda vez que você tiver algo importante que você queira fazer, perceba que o teu cérebro vai ficar jogando contra você. Porque ele não tá querendo fazer uma atividade, ele não tá acostumado. Seja tocar um instrumento, seja tocar um negócio novo. Então, se posicione entendendo o que você precisa fazer, tá? O que me fez tomar a decisão de realmente começar a gravar as lives? Eu preciso fazer para ganhar mais autoridade na área de planejamento financeiro. Todas as pessoas que são hoje grandes no meio da mídia, elas começaram fazendo lives. E as lives delas no começo eram assim, com poucas pessoas. Mas hoje você entra numa live,
de pessoas que falam para 10 mil pessoas, 1 hora de conteúdo, 10 mil pessoas. Isso que essas pessoas ainda dão aquela enrolada básica do começo, né? Falam, e aí, de onde você é? Comenta aqui, larará, e fica lá uns 15 minutos só nessa conversinha, né? E às vezes eu fico incomodada, porque eu sou uma pessoa que gosta de ir mais ao ponto. Então quando começa muito essa enrolação, eu fico assim, ai, cadê o conteúdo? Mas isso faz parte do processo, né? Da interação com o público e tudo mais. Mas elas já estão acostumadas a fazer isso, porque são anos de convivência ali fazendo aquele tipo de coisa. Tem pessoas que fazem você acordar 5 da manhã para assistir uma live. E eu já fiz isso. Acordar 5 horas da manhã, quer dizer, antes das 5 para 5 horas estar na live para assistir a pessoa falar. Sabe por quê? Porque ela é tão autoridade naquele assunto que você pensa, ai, vale a pena eu acordar, fazer esse sacrifício para mim poder ouvir essa pessoa. Sabe? Porque o conhecimento que ela vai te passar é algo que muitas vezes você não tá acostumado a ouvir. E é realmente fantástico. Já participei de algumas assim que vale muito a pena. Lógico que tem muitas pessoas que eu acabo seguindo. Se eu fosse assistir a live de todo mundo, eu ficava o dia inteiro assistindo. E a ideia não é essa, né? Todo o conhecimento que a gente adquire, a gente precisa pôr em prática. Por isso que, quando a gente fala de planejamento financeiro, não basta eu só falar para vocês tudo que vocês gostariam de ouvir, ou que eu acho que vocês precisam ouvir, e daí ser conteúdo até mesmo que vá transformar a sua vida, mas que você não vai colocar em prática. Não adianta nada hoje eu falar, tome a decisão que você precisa para alcançar seu sonho, e você ir trabalhar e fazer a mesma coisa e não colocar nada disso em prática. Então a decisão, ela depende da sua ação. Decisão, sabe? Então você precisa decidir e fazer uma ação em relação a isso, agir em relação àquilo que você realmente deseja e sonha, tá, pessoal? Hoje a live vai ser mais curta, eu tenho um evento agora do Fire Conference para participar, para trazer mais conhecimento, para trazer mais poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, para finalizar hoje, eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero orar pela vida de vocês. Espero que vocês aceitem de coração. E depois se puderem já deixar um oizinho nos comentários e depois me contar qual foi ou se quiser contar já, qual a decisão que você vai tomar hoje para mudar algo na sua vida, para que algo diferente aconteça, tá bom? Enquanto eu oro, se vocês quiserem já colocar ali nos comentários, eu agradeço. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por cada vida que está presente nessa live hoje. Te agradecer, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor vai fazer na vida delas, Pai. Pela transformação que o Senhor tem feito na minha, Pai. E que elas possam alcançar muito mais além do que elas sonham, Pai amado. Que o Senhor possa derramar sua graça sobre a vida delas, a sua bênção, Senhor Deus. Que elas possam entender qual o propósito que o Senhor tem para a vida delas, Pai. E seguir nesse propósito, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor nos criou, Pai, para a glória do Teu nome, mas também para que a gente pudesse crescer e multiplicar nessa terra, Pai. Que nós possamos voltar a nos posicionar como filhos Teus, Senhor. Como administradores da terra, de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós aqui nessa terra. Que nós possamos fazer bom uso e cuidar, Pai, com excelência de tudo que nós temos, Pai. Que em nome de Jesus, as pessoas que estão nessa live possam ver, Senhor Deus, o Teu agir nesse dia e que elas realmente decidam fazer algo diferente, Pai. Que elas entendam que o cérebro delas é preguiçoso, que elas precisam tomar uma decisão de se posicionar, de fazer algo diferente para que coisas diferentes possam acontecer e que elas possam alcançar os sonhos, Pai. Que elas aprendam a se posicionar, mas que elas aprendam a mapear e a entender quais são os passos que elas precisam realizar para seguir nisso, Pai. Que elas aprendam a pagar o preço pelo aquilo que elas realmente desejam, Pai amado. E que o Senhor esteja sempre com elas, Pai. Que acima de tudo elas te conheçam, Pai, como Senhor e Salvador da vida delas, Pai amado. Que elas saibam que o Senhor as ama, Pai. É o que eu te peço, te agradeço no nome santo de Jesus. Abençoa o nosso dia, Pai. Que venha ser maravilhoso para o glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, pessoal. Nos vemos na sexta-feira que vem.